Se essa semana você tem passado por aflições, por lutas, por desafios, o Deus que nós cremos, tudo pode, e nenhum dos planos foge ao seu controle. E o Deus que nós cremos e que estamos cultuando nessa noite tem uma palavra de vitória para a tua vida, de libertação, de cura, de transformação. Eu não sei qual é a área, quais são as circunstâncias, quais as origens dos seus problemas, mas Deus sabe. Jesus está atento. E Ele é capaz de ir ao mais profundo de sua alma e visitar o teu coração naquilo que talvez você mesmo não conheça sobre si. Mas o Espírito de Deus é capaz de esquadrinhar o nosso ser e dar a você as respostas no tempo, na hora e do jeito que pertence a Ele. Se você crê nisso, diga amém. Pastor Márcio, Deus abençoe. A graça e a paz, amém? Senhor Jesus, muita alegria, feliz de estar aqui com os irmãos mais uma vez. Muito feliz mesmo, emocionado, ver a igreja prosperando, crescendo, e a gente fica muito contente com isso, de fazer parte um pouco dessa história, né? Também com o pastor Carlos agora, com o pastor Wesley, feliz de receber esse convite, né, do pastor Wesley. Então a gente está muito contente em poder participar aqui com os irmãos. Eu quero trazer uma palavra da parte de Deus ao seu coração. Quero que você abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 5, do versículo 21 em diante. Marcos capítulo 5, versículo 21 até o versículo 24. É aquela passagem do Jairo, estava com sua filha doente. Marcos capítulo 5, 21. É interessante, a gente que ministra e prega em outras igrejas, dá aquela sensação, será que eu já preguei essa palavra lá? Fica sempre aquela dúvida. Então eu sou resolvido e penso assim no meu coração, se falei, os irmãos, o Espírito Santo vai trabalhar diferente, os irmãos vão entender. Acredito que não, mas sempre surge essa dúvida quando a gente ministra em várias igrejas e às vezes a gente tem isso, sempre tenho isso no meu coração. Mas creio que o Espírito Santo ele fala de maneira diferente, e às vezes no mesmo texto a gente conhece, sabe muito bem disso. E tenho certeza que nessa noite não vai ser diferente. Marcos 5, versículo 21. Amém? Diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua santa e bendita palavra. Ó Deus, que lemos essa palavra que é poderosa para transformar os nossos corações. Palavra essa viva e eficaz. Ó Deus, mais cortante do que espada de dois gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os intentos e propósitos do coração. Ó Deus, te pedimos então que essa palavra seja enxertada em nossos corações. E para isso use a minha vida, Senhor. Ó Deus, com humildade diante de Ti, te peço misericórdia, para que eu possa transmitir com fidelidade os conselhos de Deus nessa noite. E que o Teu povo que está aqui, os ouvintes,
ó Deus, posso estar com os corações abertos para receber a Tua palavra em seus corações. É a minha oração, Senhor, humildemente, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, a minha palavra de hoje, o tema é confiança no Salvador Cristo. Amados irmãos, nós somos seres humanos e os seres humanos se apegam com muita facilidade às coisas, às pessoas, e muitas vezes nos apegamos e confiamos extremamente em nós mesmos. Isso é fruto da queda, do pecado. É muito interessante, eu trago o exemplo nesses 3 níveis. Nos apegamos às coisas, confiamos nas coisas, confiamos muito nas pessoas e confiamos em nós mesmos. O exemplo que eu dou, em primeiro lugar, quando das coisas, né, que a gente se apega e confia e se escora muitas vezes das coisas, o exemplo disso, da facilidade com que nós nos apegamos às coisas, é quando você ganha um bem, alguma coisa, e quando você perde, a sua frustração, o seu desespero, a sua angústia, porque você perdeu alguma coisa material. As pessoas, é claro que a gente fica triste, por exemplo, quando você batalha muitos anos para conquistar um patrimônio, um carro, e muitas vezes é assaltado, mas muitos se apegam tanto a essas coisas que ficam sem chão, não conseguem viver, não conseguem ter mais perspectiva, porque perdeu esse bem que considerava precioso, confiava, se apoiava, escorava. É muito interessante para quem já fez a dinâmica daquele amigo oculto diferente que a gente faz. Eu não sei se vocês já fizeram esse amigo oculto, que você traz os presentes e coloca numa mesa e por ordem numérica, cada um escolhe o presente e o número posterior, que recebeu o número posterior, pode escolher qualquer presente, e assim sucessivamente. E aí qual é o problema nesse tipo de amigo oculto? Tá ali os presentes, e aí você é o número 1, você vai e pega aquele melhor presente que está na mesa. E aí você fica feliz, olha que presente que eu ganhei. Só que aí vai vir o número 2 vai escolher. E o número 2 ele tem a opção de escolher qualquer presente, inclusive aquele que você pegou. E aí o número 2 olha assim e fala assim, não, eu quero o seu presente. Irmãos, isso dá briga. Eu já vi briga nisso. Não, isso aqui é meu. Não, irmãos, é brincadeira, é assim, você tem que... Não, mas é meu. Ela acabou de pegar ali, ela viu aquele objeto pela primeira vez, ela pegou e ela não largava, não, isso é meu, eu não largo. Ela não queria perder. Isso é um pequeno exemplo de como a gente se apega às coisas. Como a gente às vezes tem dificuldade de doar alguma coisa. A gente doa geralmente aquilo que não presta, ou aquilo que você não gosta, não é verdade? Mas como é difícil, por exemplo, a gente se desfazer de alguma coisa que a gente gosta, mas a gente fala assim, olha, eu preciso aprender a me desprender das coisas, então eu vou doar aquilo que eu mais gosto. Quem tem essa prática? Ninguém. Ninguém tem essa prática, porque nós temos a dificuldade, nós nos apegamos às coisas, a objetos, a coisas de modo geral. No nível das pessoas, nós também somos aqueles que com facilidade nos apegamos e nos escoramos e confiamos nas pessoas. O exemplo disso são as frustrações, por exemplo, amorosas. Aquelas pessoas que colocavam a sua dependência, a sua confiança extrema em uma pessoa, em alguém, num amor. E ali, diante de uma decepção, diante de uma frustração, você pensa que não tem como mais você viver, porque aquela pessoa se foi, ou porque aquele relacionamento acabou, ou porque aquela pessoa te traiu, e você não tem condições, você se fala, eu não tenho mais condição de viver o meu chão, eu estou sem chão, porque eu confiava naquela pessoa. Nós temos essa facilidade de confiar também nas pessoas. Mas também, num terceiro nível, primeiro nas coisas, das pessoas, mas também temos a facilidade de confiar em nós mesmos, na nossa capacidade de fazer alguma coisa, capacidade racional, intelectual.
do seu esforço, do seu trabalho. Então, muitas vezes, nós também nos apegamos a nós mesmos, confiamos no nosso braço. Em Jeremias, capítulo 15, ele já dizia, né? Maldito é o homem que confia no homem, em si mesmo, e faz da humanidade mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Maldito é o homem que confia em si mesmo. Então nós também temos essa facilidade de confiar em nós mesmos, na nossa capacidade, naquilo que a gente faz muito bom. Você é bom e você acredita nisso. É claro que a gente tem que ter uma dose, né, da autoestima, de você acreditar, mas tudo bem dosado, e você precisa saber qual é o seu lugar. O que nós precisamos, então, irmãos, para avaliar a nossa confiança? Onde está a nossa confiança? E eu acredito que, diante do texto que nós lemos dessa história, o que nós precisamos, o que faz com que a gente venha reavaliar a nossa confiança, onde está a nossa confiança, onde está o nosso apego, onde está o nosso coração, é uma crise, é uma dificuldade. E eu creio que você chegou aqui a esse lugar e você tem uma dificuldade, você tem aí um calo no sapato. Você talvez está vivendo um tempo difícil na sua família, com o seu filho, ou com o seu cônjuge, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho. Talvez você que está aqui me ouvindo hoje, está aqui desesperado, está aqui sem chão, está aqui porque está vivendo uma circunstância difícil. É isso, é esse momento de crise, é esse momento de dificuldade, de dor, que faz com que a gente venha reavaliar a nossa confiança. Aonde está a nossa confiança? Aonde está a nossa esperança? O texto que nós lemos fala um pouco dessa realidade. Jesus está cercado pela multidão e um homem chamado Jairo se aproxima de Jesus. E é importante destacar que Jairo, ele era um homem religioso, mas não era qualquer religioso. Ele era simplesmente o chefe, o principal da sinagoga judaica. Sinagoga é aquele ambiente onde as pessoas cultuavam, aprendiam sobre a lei de Moisés, onde ali depois do cativeiro, quando o povo de Israel sofre o cativeiro, eles precisam adorar a Deus, então eles estabelecem sinagogas, encontros, e isso veio veio se formando, desculpe, deu branco aqui. Isso vem se formando a cada dia, se aperfeiçoando. Encontrei a palavra. Se aperfeiçoando. Nos dias de Jesus, Jairo era o líder dessa sinagoga, era um grande líder, um homem importante na sociedade do seu tempo. E ali, por ele ser esse líder, por ele ser esse homem importante, esse homem religioso do seu tempo, influente na sua época, no contexto em que nós estudamos, ele também tinha essa confiança extrema em quem ele era, na atividade que ele exercia, em tudo que ele fazia. Ele ensinava sobre Deus, ele ensinava sobre a lei, ele cuidava do povo, ele era líder. Porém, para Jairo, então, reavaliar a sua confiança, em quem estava a confiança, talvez estava nele mesmo, acontece uma crise, um problema. E qual era o problema? Sua filha estava à beira da morte. Irmãos, esse é o momento de desespero. Quem na hora de uma filha, um filho enfermo, doente, à beira da morte, não fica de maneira instável, no sofrimento? E é nesse momento que Jairo se dá conta das coisas em que ele confiava, a sua confiança na sua capacidade de falar sobre Deus, na sua influência na comunidade. Todas essas coisas Jairo pensou, reavaliou e entendeu que tudo isso não podia ajudar. De que ele precisava desse momento de um salvador, de alguém que ele deveria transferir essa confiança, de alguém supremo, maior, e de quem poderia de fato mudar a sua história.
E aí que ele então encontra o Senhor Jesus, aquele de qual Pedro fala em Atos capítulo 4, versículo 12, em que nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome é dado entre os mortos, pelo qual devamos ser salvos. É esse Jesus que ele encontra, e é esse Jesus que ele entende que precisa transferir agora a sua confiança. Ele, diante de uma crise, pensa que precisa transferir a sua confiança para esse Salvador, em quem de fato podia mudar a sua história. E é isso que eu queria chamar a sua atenção nessa noite. Talvez você está vivendo uma crise, talvez você está vivendo uma dificuldade na sua família, na sua casa, no seu casamento. Eu não sei, talvez você que está aqui desesperado. Deus está provocando isso no seu coração, porque Ele quer ser o seu Deus de fato. Ele quer ser o centro do seu coração. Ele quer que você seja completamente dependente e confiante nele. E Ele está fazendo com que essa crise faça você pensar e reavaliar em quem você confia ou em que você confia. E a partir da história de Jairo, dessa transferência, o que nós precisamos fazer é avaliar, é repensar a nossa confiança em quem confiamos. E precisamos ter atitudes para mudar e transferir para Jesus Cristo, o Salvador, aquele que de fato pode mudar a nossa história. E que atitudes são essas que eu aprendo com Jairo? 3 atitudes de Jairo, a partir da vida de Jairo, que precisamos então praticar para que possamos completamente transferir essa confiança para Jesus, confiar completamente nele, não em nós mesmos, não nas coisas e não nas pessoas, mas em apenas naquele que pode mudar a sua história hoje, aquele que de fato pode trazer salvação, aquele que pode mudar a sua família, a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Primeira atitude, capítulo 5, versículo 22 diz que eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Primeira atitude que faz Jairo, então, que mostra, que revela essa transferência de confiança para Cristo. Jairo pratica uma humilhação reverente a Jesus. Uma humilhação reverente. Jairo se prostra aos pés de Jesus. O que significa isso? Importante destacar que essa atitude de prostrar-se aos pés de Jesus não é uma atitude simples. Não é uma atitude simples. Por que não é uma atitude simples? Porque Jairo tinha uma reputação. Ele era líder religioso. Então você imagina, e todo judeu ortodoxo, ele jamais se prostrava diante de uma pessoa. Percebe então como é complexo e como aqui está implícito algo tremendo, há uma revelação tremenda na atitude de Jairo. Porque se o judeu ortodoxo, se ele era um líder, o judeu ortodoxo não se dobrava, não se curvava, e você vê isso na história bíblica do Antigo Testamento, quando alguém se curvava diante de um anjo, até de um anjo ou de uma pessoa, levanta daí que você não se prostra diante de um anjo ou de um homem, somente de Deus. Então, com a atitude de Jairo, o que ele está reconhecendo nessa atitude de se prostrar, de se curvar, de se humilhar diante de Jesus? Porque ele entende que ele não está diante de uma pessoa comum. Porque Jairo, naquele momento, ele teve a revelação dos céus, de quem estava diante dele não era um homem comum, e não era também um anjo que estava diante dele. Quem estava diante dele era o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus, o Messias prometido, o Deus que podia mudar a sua história e trazer salvação, aquele que ele aguardava, aquele que ele lia nas profecias, de que viria um Messias, de que viria o Filho de Deus, o Filho do homem. E ele se humilha, se prostra. Então não é atitude simples, porque Jairo, ele não olha para as pessoas, porque ele poderia pensar, não, eu sou um homem importante, eu tenho uma reputação a zelar, e se eu então estar me curvando, eu vou estar me humilhando diante dos homens. Não! Esse homem que vestia roupas diferentes, que era um líder, uma autoridade,
diante daquela multidão, e lembre-se que a multidão cercava, então tem muita gente olhando a cena. Isso não traz nenhum constrangimento para aquele homem. Ele se humilha diante do Cristo, porque reconhece quem está diante dele é o Salvador, é o Senhor maravilhoso. Mas sabe qual é o grande problema? Trazendo agora para os nossos dias, o que é humilhação? Às vezes a gente pensa que humilhação, ser humilde, né, se humilhar, é quando você está no chão e alguém pisa sobre você. Ou quando você é igual o irmãozinho lá que pensa, eu sou muito humilde, né, porque ele anda com a sandália de dedo, vai para o culto, com a calça dele ali suja, rasgada, é simples, ele fala, eu sou muito humilde. A humildade não tem nada a ver com isso, porque tem gente que anda assim, que é pobre, mas que é arrogante, mas que não tem nenhuma humildade. Então a humildade não tem nada a ver com esse estado físico exterior. A humildade tem a ver com uma inclinação do coração de reconhecer quem você é. E você sabe quem você é? Para Jairo se prostrar e se humilhar diante de Jesus, é porque ele reconhece naquele momento quem ele era e quem Deus era. Isso é humilhação. E quem nós somos? O que a Bíblia diz que nós somos? Somos pecadores. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, diz que não há quem possa fazer bem. Porque todos pecaram, extraviados, separados estão da glória de Deus. De que quando o pecado entrou por Adão, nós fomos contaminados, somos depravados, o nosso coração é mau. Estamos perdidos. E o que é humilhação, senão esse reconhecimento? Eu sou pecador. Eu sou limitado. Eu não dou conta disso. Isso que Jairo estava dizendo, Senhor, eu não dou conta disso. Sou limitado, eu sou religioso, eu ensino sobre Deus, eu falo sobre Deus, eu fiz muito isso. Mas eu não dou conta. O meu coração é pecaminoso. E aí você se prostra diante de Deus, reconhecendo uma outra coisa. Humilhação, então, é quem você é, reconhecer, e reconhecer também quem Deus é. Mas nesse mesmo momento de humilhação, você reconhece quem você é, pecador, mas reconhece também quem Deus é, um Deus de perdão, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus poderoso, que pode todas as coisas. Um Deus que inclusive pode mudar o estado do seu coração. Um Deus que pode trazer salvação e pode trazer mudanças para a sua história. Então a humilhação significa reconhecer quem você é, eu sou pecador, mas reconhecer também quem Deus é, um Deus poderoso. Por isso a palavra de Deus então nos estimula a fazer: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Ó Deus, também quando a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele concede graça aos humildes. Então qual é a primeira atitude que faz com que a gente venha, no momento de crise que enfrentamos, de dor, qual é a atitude que faz com que a gente venha transferir a nossa confiança para Jesus? Primeiro, humilhação, uma humilhação reverente a Cristo, uma humilhação reverente a Cristo. Mas precisamos de uma outra atitude para transferirmos a nossa confiança para Cristo e sermos alcançados pela graça da sua salvação. A segunda atitude eu vejo ainda no versículo 22 e 23. No 22 diz que ele prostrou-se aos pés de Jesus. E no versículo 23, e insistentemente lhe suplicou. E insistentemente lhe suplicou. Primeiro, e aqui uma técnica da homilética para você nunca mais esquecer esse sermão. Dividir em 3 partes com uma rima no final para você guardar. Uma humilhação reverente e um clamor insistente. Guarde no seu coração. Segunda atitude. E o que significa essa atitude de Jairo? Quando a máscara de Jairo cai, porque ele vivia a máscara da religiosidade, e muitos de nós, irmãos, vivemos às vezes dessa maneira.
confiando em nós mesmos, confiando nas coisas, confiando nas pessoas. E aí surge a crise, surge a dificuldade, você não sabe o que fazer e você começa a repensar e começa a se reavaliar, a máscara cai, você sabe quem você é, que você é limitado, que você não dá conta de resolver esse problema, e aí você entende que precisa de um Salvador, de alguém que pode dar conta disso, e esse que pode dar conta é Jesus. E aí quando você então está diante de Jesus, se prostra e entende que Ele é o Salvador, de que o seu coração é limitado, de que você não consegue dar conta, a segunda atitude revela de que você precisa clamar esse Deus, clamar pela misericórdia. É o que a palavra de Deus diz que quando nos aproximamos da luz da presença de Deus, os nossos pecados mais ocultos são revelados, e diante da revelação dos pecados mais ocultos do nosso coração, só há uma atitude a tomar, senão clamar pela misericórdia de Deus. Por isso a palavra de Deus diz em Romanos que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será alcançado pelo favor de Deus. Por quê? Se eu entendi e compreendi que sou pecador ilimitado e me curvo diante de Deus, o que eu preciso é desesperadamente, insistentemente, clamar esse Deus pela misericórdia de Deus. Eu não sei se eu já citei aqui a história de um grande avivalista do século XVII, Jonathan Edwards, quando ele pregou um sermão em inglês, né? Jonathan Edwards pregou aquele sermão, Pecadores das Mãos de um Deus Irado, e diz a história que ele ficou em oração por 14 horas para pregar esse sermão, 14 horas orando, e quando ele pregou, e ele não pregou aqui de forma eloquente, ele pegou um texto e começou a ler o texto. Imagina se a gente pregasse assim, né? Lendo o texto para os irmãos. Mas o poder de Deus era tão grande, irmãos. A revelação para os ouvintes de que os ouvintes eram pecadores e de que o juízo de Deus poderia vir sobre os pecadores e que os pecadores precisavam se arrepender, foi tão grande esse sentimento na igreja, enquanto ele tinha que interromper o seu sermão. Sabe por quê? Porque as pessoas começavam a gemer e a gritar desesperadamente. As pessoas começavam a segurar nos bancos da igreja com medo de que o chão se abrisse e eles caíssem direto no inferno. Houve ali um tremendo clamor naquela igreja. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo trouxe a consciência de quem as pessoas eram, pecadores. E que precisavam clamar por Jesus Cristo. E de que precisavam invocar o nome de Deus, precisavam se arrepender diante de Jesus. Então essa segunda atitude de confiança é esse clamor insistente, dizer: Senhor, me salva, muda a minha história, Senhor, tem misericórdia de mim, alcança o meu coração. Nós precisamos nessa noite invocar o nome do Senhor Jesus, clamar por Ele. Mas quero terminar com a terceira atitude, que faz com que Jairo transfira a sua confiança para Cristo. E ele é alcançado pela graça, por isso. Uma fé suficiente. Então, primeiro, uma humilhação reverente. Repita comigo. Uma humilhação reverente. Um clamor insistente. Repita. Um clamor. Vamos de novo? E agora uma fé suficiente. Isso. Uma humilhação reverente, um clamor insistente e uma fé suficiente. No versículo 23, diz o seguinte: insistentemente lhe suplicou, dizendo: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Sabe o que Jairo está dizendo? Senhor, eu confio em Ti. E eu sei que se o Senhor vier à minha casa, o Senhor trará salvação. Isso é fé. Olha como é que ele, passo a passo, se dá conta de quem era, se humilha, clama, e agora ele transfere a confiança total a Jesus e diz: olha,
eu sei que não é a minha posição religiosa, social, não é a influência que eu tenho no meio dos meus amigos, não é os bens materiais que eu possuo que pode mudar e trazer salvação para minha família, para minha casa. Mas, Senhor, eu sei que se o Senhor for comigo, é o Senhor que pode trazer a salvação e a mudança para minha casa. É isso que Ele está dizendo. Confiança. E quando a gente fala de fé, irmãos, às vezes a gente reduz a fé apenas a questão da crença. Não. Você pergunta uma pessoa, você tem fé? Não, eu tenho fé, eu creio em Deus. Amém, você crê em Deus. Mas a Bíblia diz que os demônios também creem. Né? Tiago vai dizer, os demônios também creem, estremecem. Então, o que adiciona à fé, além da crença, de crer em Deus, de crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam? O que adiciona a questão da fé, senão uma confiança incondicional e restrita ao Senhor Jesus Cristo? Confiança. E eu sempre explico isso, talvez eu já dei essa ilustração aqui para os irmãos, quando falo sobre fé. O exemplo que eu dou é daquele homem na corda bamba, para explicar que fé é muito mais do que crer, mas é confiar. E eu dou aquele exemplo do homem na corda bamba, atravessando a corda bamba e passando, e aquela multidão observando se aquele homem era capaz de passar ali naquela corda num lugar muito alto. E depois que aquele homem conclui então a sua travessia, todo mundo começa a aplaudir, vibrar e dizer que ele era muito bom, de que ele era o melhor, né? E começa ali a aplaudir. E aquele homem, depois que todo mundo, né, fica mais em silêncio, ele lança um desafio para a plateia. Ele diz o seguinte: vocês acreditam, confiam que eu posso voltar novamente por essa corda, mas agora com uma pessoa nas costas? E aí todo mundo, numa só voz: nós acreditamos. Não é? Todo mundo junto: nós acreditamos. E aí ele disse o seguinte: então quem vai ser o primeiro? E aí todo mundo ficou calado. Todo mundo ficou mudo. Porque uma coisa é você acreditar que ele pode fazer. Outra coisa é você confiar a sua vida para atravessar na corda bamba. Irmãos, fé é mais do que crer. Fé é confiar a sua vida. Você está no escuro, você tá na situação em que você não vê luz no fim do túnel. Eu gosto muito daquele texto de Isaías 50, versículo 10, se eu não estou enganado. Quando Isaías diz assim: aquele que anda no escuro, onde não tem luz nenhuma, confie no nome do Senhor e apoie-se sobre o seu Deus. É quando a gente está numa situação onde não tem nem luz no fim do túnel. Porque quando tem luz no fim do túnel, você tem uma esperança, né? Ah, eu estou vendo uma luz no fim do túnel. Está escuro, mas ainda tem luz. E quando você não está vendo nem luz no fim do túnel, na sua história? E aí Isaías diz o seguinte: confie no nome. Confiar no nome é confiar no caráter de Deus. Ele é fiel para fazer infinitamente na sua vida. Se apoiar é se lançar e se deixar ser guiado por Deus. Talvez o que nós precisamos dessa última atitude é de nos lançarmos completamente nos braços de Deus. Talvez hoje o Senhor convida, diante das circunstâncias que você está vivendo, a deixar tudo de lado. A você pensar de que você estava confiando muito em alguém. De você pensar que você estava confiando muito nas coisas. Ou talvez você estava confiando em você mesmo. E diante dessa crise você está percebendo de que nada disso adiantou na sua vida. Mas hoje você está ouvindo a revelação da palavra de Deus, que diz que em Cristo está a sua salvação. Que em Cristo está a solução. Em Cristo está a sua paz, a sua alegria, a sua satisfação. E o que você precisa hoje é de fé.
mas uma fé suficiente para crer e se lançar em confiança total e incondicional a Jesus Cristo. E o texto diz no versículo 24, para concluir: e Jesus foi com ele. Depois do versículo 42, a passagem continua dizendo que Jesus foi e curou a filha de Jairo. Só para a gente fechar aqui o texto. Mas o que eu quero dizer ao seu coração: nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos clamar pela misericórdia. Precisamos colocar a nossa confiança em Jesus. Hoje é o dia em que a graça de Deus vai se manifestar na sua história, na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu queria, de liberdade ao pastor Wesley, se o Ministério do Louvor pudesse podia cantar aquela Jesus, que doce nome. Ele é capaz de trazer salvação. E eu queria que você estivesse agora com os olhos fechados e que você começasse a reavaliar a sua vida, a sua confiança. E deixe que essa canção agora venha invadir o teu ser e venha expressar aquilo que o apóstolo Pedro diz em Atos 4:12: em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus em nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos. Deixa essa voz ecoar: Jesus, que doce nome, é capaz de dar ao homem salvação. Ele é capaz hoje de entrar na sua história, na sua vida, trazer salvação para o seu lar, para a sua vida, para o seu coração. Você que está enfrentando dificuldades, Deus permitiu isso na sua vida, para que você hoje se lançasse dos braços dele. Então, enquanto nós vamos cantar e adorar a Deus, eu queria desafiar você que quer entregar completamente, você que está passando essa luta tremenda, você que está passando essa angústia tremenda e quer dizer: Senhor, eu não dou conta disso. Eu me coloco nos teus braços. Eu me prostro aos teus pés e clamo pelo Senhor e coloco a minha vida nas tuas mãos. Se você quer fazer essa oração comigo, eu quero desafiar, enquanto a gente canta, você vir aqui na frente. Vem aqui na frente, em nome de Jesus, para nós orarmos por você. Você que se encontra nessa situação, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Quando a gente adora, você vem para cá, para nós orarmos pela sua vida.